A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando duro e, mesmo assim, nunca enriquece. Não porque falte oportunidade, mas porque existe um padrão invisível controlando a forma como elas pensam todos os dias. Napoleon Hill dizia que antes de qualquer riqueza existir no mundo, ela nasce primeiro na mente de alguém. E a verdade é que existem 3 hábitos silenciosos que separam quem prospera de quem apenas sobrevive. E quase ninguém te conta isso. O primeiro hábito é a clareza absoluta de propósito. A maioria das pessoas diz que quer ganhar dinheiro, mas nunca define quanto, quando ou por quê. E esse é o problema. Desejos vagos criam resultados vagos. Pessoas que enriquecem têm um alvo claro, específico e emocionalmente forte. Quando você sabe exatamente o que quer, sua mente começa a trabalhar para encontrar caminhos que antes eram invisíveis. Sem clareza, você se move muito, mas não sai do lugar. Com clareza, cada decisão começa a ter direção. É como se sua mente criasse um filtro, eliminando distrações e destacando oportunidades alinhadas ao seu objetivo. E é por isso que Napoleon Hill insistia em algo simples, mas poderoso. Escreva exatamente o que você quer conquistar. Defina um prazo e leia esse objetivo todos os dias. Esse pequeno hábito começa a reprogramar sua mente para a riqueza. Mas só ter metas claras não é suficiente. O segundo hábito é o controle da sua mente através da autossugestão. Tudo o que você repete para si mesmo, sua mente começa a aceitar como verdade. Se você pensa que é difícil, que não é capaz, que não nasceu para prosperar, seu comportamento passa a seguir esse roteiro invisível. Sem perceber, você se limita antes mesmo de tentar. Agora, imagine o contrário. Pessoas que enriquecem alimentam a mente com pensamentos de possibilidade, não de limitação. Elas repetem suas metas, visualizam o sucesso e reforçam diariamente a crença de que vão conseguir. Pode parecer simples, mas esse treinamento muda a forma como você enxerga oportunidades e reage aos desafios. Com o tempo, sua mente para de buscar desculpas e começa a buscar caminhos. Comece de forma simples. Repita todos os dias afirmações que reforcem a pessoa que você quer se tornar. Diga para si mesmo que está construindo sua riqueza, que é capaz, que suas oportunidades estão surgindo. No início pode parecer estranho, mas essa repetição cria um novo padrão mental. E quando o padrão muda, suas decisões mudam e sua realidade começa a acompanhar. Mas existe um terceiro hábito que transforma tudo em resultado real. Esse é o hábito que quase ninguém aplica, ação persistente. Porque pensar certo, ter metas claras e repetir afirmações não gera riqueza se você não agir. A diferença entre quem sonha e quem realmente prospera está na capacidade de continuar mesmo quando os resultados não aparecem. A maioria tenta uma vez, encontra dificuldade e desiste. E é exatamente nesse ponto que as oportunidades começam a surgir para quem permanece. Napoleon Hill ensinava que toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente. Isso significa que cada obstáculo esconde uma oportunidade, mas apenas para quem continua avançando. Persistência é agir mesmo sem motivação. É continuar mesmo sem garantias. É insistir quando tudo parece dar errado. E é justamente esse comportamento que separa quem constrói riqueza de quem fica pelo caminho. Agora, a pergunta é inevitável. Você vai continuar esperando o momento perfeito ou vai começar a construir sua riqueza com esses 3 hábitos? Clareza de propósito, controle da mente e ação persistente. Parece simples, mas quase ninguém aplica de verdade. E talvez seja exatamente por isso que tão poucos conseguem. A decisão começa agora, mas existe um detalhe que a maioria ignora. Esses 3 hábitos não funcionam isoladamente. Ter clareza sem controlar a mente gera dúvida. Controlar a mente sem agir gera ilusão. E agir sem direção gera esforço desperdiçado.
A verdadeira transformação acontece quando você combina os três e passa a viver com intenção todos os dias. Quando isso acontece, algo muda silenciosamente. Você começa a pensar diferente, tomar decisões diferentes e agir com mais confiança. O que antes parecia distante passa a se tornar possível. As oportunidades deixam de ser coincidência e passam a ser consequência da sua nova mentalidade. E é exatamente assim que a riqueza começa a ser construída, primeiro dentro, depois fora. A maioria das pessoas vai ouvir isso, achar interessante e continuar vivendo exatamente da mesma forma. Mas uma pequena porcentagem decide aplicar, mesmo que comece pequeno, mesmo que ainda tenha dúvidas. E são essas pessoas que, com o tempo, constroem resultados completamente diferentes. Porque riqueza não nasce de um único momento, nasce de hábitos repetidos todos os dias. Então a decisão é sua. Você pode fechar este vídeo e voltar ao automático. Ou começar hoje a aplicar clareza, treinar sua mente e agir com persistência. Porque no final, não é sobre sorte, oportunidade ou talento. É sobre quem decide mudar a forma de pensar e continua avançando até que a realidade acompanhe. E quando isso acontece, a riqueza deixa de ser apenas uma ideia e começa a se tornar o seu novo padrão. Se essa mensagem fez sentido para você, marque este momento como o início da sua mudança. Escreva sua meta, repita suas novas crenças e dê o primeiro passo ainda hoje. Pode parecer pequeno agora, mas é exatamente assim que toda grande transformação começa. Porque no fim, quem constrói riqueza não espera o momento perfeito, cria o próprio caminho e continua até conseguir.